E aí, galerinha, nossa segunda parte da nossa disciplina, tá? De física, lembra aí, certo? Lembra que eu dividi esse conteúdo em duas partes. Primeiro, lá, né, a lei generalizada da lei de Ohm, né? Lei de Ohm generalizada, para a gente poder entender ali como se trabalha individualmente cada elemento daquilo ali, tá? E agora a gente vai levar um pouquinho isso para a lei de Kirchhoff. É como, pessoal, olha só, a diferença dessas duas situações é o seguinte, porque a primeira lei de Ohm está lá aplicada para um circuito que foi dado em série, tá? Eu só tenho uma série ali e resolvo a partir da lei de Ohm de forma generalizada. Quando isso engloba a definição de elementos de série em paralelo, tenho que trabalhar com a lei de Kirchhoff, certo? E aí vamos entender um pouquinho a lei de Kirchhoff, certo? Olha só. Temos aqui a lei de Kirchhoff. Alguns elementos, tá? Coloquei alguns elementos aqui no quadro e vou ler outros do nosso material, para que a gente possa entender tudo isso, certo? Então vamos lá, olha só. A lei de Kirchhoff, a gente vai tentar resolver, ou melhor, vamos resolver uma situação dada num circuito desse tipo, ó, aonde eu tenha mais de um gerador ou receptor nesse circuito, aonde eu tenho resistência, tá? E resistências internas. Geralmente, pessoal, olha só, um tipo de circuito, esse tipo de circuito, na verdade, não é um circuito, é chamado de rede elétrica. Oba, beleza, rede elétrica vocês conhecem. Basta que vocês olhem para a casa de vocês. O que vocês têm na casa de vocês é uma rede elétrica, tá? Se a gente quisesse resolver, quisesse encontrar a diferença de potenciais entre terminais aí, a gente utilizaria essa definição, tá? Por que a gente tem essa definição? Porque temos lâmpadas, geladeiras, televisores. Temos, se a gente pegar aqui como receptores, temos, né, um liquidificador e assim sucessivamente, certo? Temos aí situações que são semelhantes ou parecidas com as definições que a gente tem na nossa rede elétrica em casa. Então esse tipo de circuito é chamado de rede elétrica. Beleza? Nesse tipo de circuito a gente precisa conhecer três elementos. Quem são eles? Então aqui eles, ó. A gente precisa conhecer onde é que a gente tem um nó, onde a gente tem um ramo e onde a gente tem a malha. Beleza, vamos ver onde é que a gente tem isso, tá? Nó. Nó, na verdade, é um ponto desse aonde ele seja formado por três segmentos. Beleza, vamos tentar entender isso de forma mais simples, tá? A definição do livro é um pouco mais rebuscada. Essa definição aqui que eu estou dando é mais fácil para vocês, ó. O nó nada mais é do que um ponto desse que esteja ligado por três segmentos. Então, se a gente vem no C, ó, o C está ligado por três segmentos. Então, o C é um nó. O F está ligado por três segmentos. Então, o C também é um nó. Beleza, pessoal? Então, nó nada mais é do que um ponto daquele onde ele esteja ligado ali por três segmentos. Daqui a pouco eu vou ler a definição do livro. Vamos lá para a malha. Ou melhor, para ramo. Ramo nada mais é do que todo trecho que está entre dois nós consecutivos. Então, olha só. Se eu pegar esse nó, ele é consecutivo a esse nó. Então, aqui eu tenho um ramo, ó. Se eu pegar esse nó, ele é consecutivo a esse nó. Então aqui eu tenho outro ramo. Se eu pegar esse nó, ele é consecutivo a esse nó. Então aqui eu tenho outro ramo. Viu aí? Vamos lá de novo, tá? Esse nó é consecutivo. Indo por esse caminho, ele é consecutivo a esse nó. Então esse caminho aqui, ó, é chamado de ramo. Da mesma forma que se eu for pelo outro lado, a partir do nó, esse outro caminho fica entre dois nós consecutivos. Logo, esse outro pedaço também é um ramo. E por definição, se eu venho desse nó por esse pedaço aqui, ó, esse cara aqui também é um ramo, certo? Então, se eu pego dois nós consecutivos, qualquer caminho que eu siga até chegar no próximo é chamado de ramo. E, por fim, malha. O que é que vem ser a malha? A malha nada mais é do que a junção entre dois ramos. Olha só que definição mais simples eu estou dando, tá? Daqui a pouco vamos ler o que está no livro. Mas a definição que está mais simples para a gente utilizar aqui, ó, a malha nada mais é do que a junção de dois ramos. Olha só, quando eu junto esse ramo a esse ramo, eu tenho uma malha. Quando eu junto esse ramo a esse ramo, eu tenho outra malha. Quando eu junto esse ramo a esse ramo, eu tenho uma terceira malha. Pessoal, olha só, os nós geralmente estão sendo representados por letra maiúscula, tá? A, B, C, D, sucessivamente. Os ramos, eu represento o ramo da seguinte forma. Desse caso aqui eu tenho o ramo F, A, B, C e tenho o ramo
FEDC e tem um ramo FC. Observe aí os meus ramos. A minha malha eu começo e fecho. Se eu começar no F, F, A, B, C, F. Começo e fecho, tá? Eu começo e fecho. O outro, a outra malha, F, E, D, C, F. A outra malha, certo? Vamos ler a definição que está no nosso material. Nosso material diz o seguinte: o nó é qualquer ponto do circuito comum a 3 ou mais condutores. Olha só, ele chama os meus segmentos, que eu chamei de segmento, muito mais simples, né? De condutores, certo? Entre é um ponto que está entre 3 ou mais condutores, beleza? Ramo, qualquer trecho do circuito compreendido entre dois nós consecutivos. No circuito apresentado, aí ele vem falar e ele faz essa representação aqui, certo? E por fim, malha, qualquer conjunto de ramos formando o circuito fechado. No circuito apresentado, aí ele faz a mesma representação que eu fiz, beleza? Então, qualquer conjunto de ramos fechado. É a junção entre dois ramos, foi a representação que eu utilizei, beleza? Continuando. Na lei de Kirchhoff, ela é dividida em duas. Ela divide entre a lei dos nós e as leis das malhas. Vamos entender um pouquinho aqui. Pessoal, ele fala o seguinte, ó. A soma das intensidades das correntes que chegam ao nó, a soma das intensidades das correntes que está chegando em um nó, é igual à soma das intensidades que deixam o nó. Exemplo disso aqui, eu tenho aqui, ó. Nesse nó, e aí, ó, pessoal, daqui a pouco eu vou citar isso aqui, tá? Mas observe o seguinte, eu tenho essa corrente I1 que está indo nessa direção. Eu tenho essa corrente I2 que está indo nessa direção. Quem é I3? Olha, I3 é igual a I2 mais I1. É o meu I3. Porque a soma do que chega é igual ao que está saindo. Lembra aqui, ó, que I3 está saindo. I1 e I2 está chegando, I3 está saindo. Então, pela definição da lei do nó, a gente tem o seguinte, que se está chegando corrente, ao sair, ela sai igual ao somatório da que chegou, certo? É o que ele quer dizer nessa definição. Segunda lei, lei das malhas. Percorrendo a malha em um sentido, e aí tá a nossa definição, tá? Percorrendo a malha em um sentido, é nula a soma algébrica das tensões encontradas em cada elemento do circuito. Beleza. Quando eu percorro uma malha, seja ela em qualquer sentido aqui, ó, em um sentido, se eu fizer o somatório de todas as tensões, tem que ser igual a zero, tá? Então, se eu pegar a tensão que está passando por aqui, a tensão aqui, se eu somo essa, isso aqui tem que dar igual a zero. Porque ele fala, a soma das tensões em uma malha percorrida em um dado sentido sempre tem que ser igual a zero. Sempre vai ser sempre vai ser nula. Ela fala aqui, ó, é nula a soma algébrica das tensões encontradas em cada elemento do circuito. Pessoal, observa o seguinte, tá? Dado circuito desse tipo, ele não vai vir, a maioria das questões não vai vir dizendo qual é o sentido da corrente. Se ela não diz, você precisa definir, tá? Não importa, não importa. Você precisa definir qual é o caminho da corrente, tá? Só que você tem que lembrar de uma coisa. Vamos ver agora o nosso material, o que ele diz, ó. Ele diz o seguinte, para as variações de potencial, isto é, para as tensões, devem ser adotadas as mesmas regras de percurso da lei de Ohm generalizada. Lembra lá que a gente estudou sinalzinho de mais e de menos. É isso aqui que ele está dizendo nessa situação, tá? E aí ele fala, no caso dos resistores, quando se percorre a malha no sentido da corrente, a tensão é negativa. Então, beleza, olha só. Vamos denominar aqui, tá? Vamos supor que, nesse caso, eu estou dando o sentido da minha corrente, da minha malha, que a malha é representada por letra do alfabeto grego, tá? Alfa, beta, gama, teta, qualquer uma letra dessa. Então aqui eu estou pegando a minha malha alfa e estou dizendo que o sentido que eu estou adotando é esse, tá? O sentido da minha corrente convencional é esse.
Mas o sentido da corrente dada por ele aqui, ó, nesse pedacinho é essa, nesse pedacinho é essa, nesse pedacinho é essa. Aí vem o I3, né? O I3 sobe aqui ainda, ó. O I3 vem aqui, o I3 vem. Quando chega aqui se divide I2 e passa I1. A gente tem que ter noção disso, tá? De toda a corrente que está indo no circuito. A corrente que você adotou o sentido. Logo depois, a gente faz a conversão. Para minha malha, para essa malha, o sentido adotado eu quero esse. Vai ser o sentido que eu vou fazer a análise da minha malha. Então, quando eu for analisar a minha malha, ele fala ali, ó. Ele diz que, no caso de resistores, quando se percorre a malha no sentido da corrente, a tensão é negativa. Então, observe o seguinte. A malha no sentido da corrente. Se a minha corrente está descendo aqui, ó, nesse pedacinho, eu analiso justamente no sentido, porque é o sentido horário, ó. Nesse sentido aqui. Então, nesse caso, esse resistor ele vai ser negativo, tá? Ou melhor, falando, né? Ou melhor falando, vamos supor que, já que a gente está falando do resistor, vamos pegar um resistor aqui, porque aqui é uma resistência interna. Então, nesse resistor, vamos supor que a corrente fosse essa. Se a corrente fosse essa, nesse sentido, e eu estou analisando nesse sentido, observe que esse sentido da corrente é igual ao sentido adotado pela malha. Logo, eu teria que esse cara seria menos R vezes I. Se é sentido contrário, deixa eu pegar aqui a minha outra malha, e vamos adotar esse para o lado de cá, tá? Vou pegar aqui um beta. Se é sentido contrário, esse cara ficaria mais RI. É importante entender isso, tá? Esse cara aqui é mais confuso justamente por causa dessas definições. Vou lá de novo, tá? Se a corrente que está passando no meu resistor tem o mesmo sentido que a corrente adotada para o estudo da malha, tá? É você que adota esse daqui. Então, se a corrente no resistor, que passa no resistor, é igual ao sentido da corrente adotada, a gente sabe que essa situação ela vai ser negativa. Se por acaso a corrente que passa no resistor, é contrário à corrente adotada para o estudo da malha, né? É contrário ao estudo da malha, a gente sabe que ele vai ficar positivo, certo? Lembrem disso, tá, pessoal? Isso é de suma importância nessa situação de trabalhar com a malha, certo? Mas a gente sabe que esse cara está vindo para o lado de cá, né? Até pela definição do circuito. Vamos lá. Mais à frente ele diz o seguinte. No caso de geradores e receptores, o sinal da FEM ou da contra-FEM será o do polo de saída do sentido do percurso escolhido. Beleza, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, resistores ou geradores. O sentido escolhido é esse, com o meu beta. Com o meu beta, se o sentido escolhido é esse, o de saída é esse pontinho aqui, ó. Porque ela vai entrar aqui e vai sair aqui de acordo com o sinal escolhido. Como na saída ele é negativo, então permanece negativo. Vamos lá para esse. Olha só, o sentido gira e vem e ele vai subir aqui. Logo, o de entrada é negativo, o de saída é positivo. Então esse cara aqui vai ser positivo. Já esse cara ele vai ser negativo. Espero que tenha para dar para entender, tá? Vamos lá novamente. Em casos de geradores e receptores, o sinal adotado será o sinal de saída do sentido adotado para a malha. O sentido adotado é sempre esse aqui, tá? Ó, esse ou esse, certo? Para cada malha você vai adotar um sentido. Adotando esse sentido para a minha malha, quando eu venho aqui passar nesse gerador, automaticamente ela vai sair em que polo? No polo positivo. Então esse cara vai ser positivo. Se a gente vier analisar esse daqui, o sentido ainda é esse. Então ela vai vir por aqui. Ela entra no positivo e sai no negativo. Então para esse, ele vai ser negativo. Beleza? Temos que aprender isso, porque na hora que a gente for montar o nosso esquema, tem que dar certinho. Se a gente não monta certo, o cálculo no final dá errado. Beleza? Fazendo um breve resumão, tá, pessoal? Vamos lá novamente para a gente poder identificar algumas situações, tá? Olha só. Quando formos aplicar a lei de Kirchhoff em uma rede elétrica, temos que prestar atenção no seguinte. Primeiro, identifique os nós. Peguei lá o meu circuito elétrico, vou identificar todos os nós. Nesse daqui, beleza, identifiquei um e identifiquei dois. Certo? Depois, atribua um sentido para a corrente
em cada um dos ramos. Então, vou lá, peguei em cada ramo desse, ó. Estou atribuindo o sentido da corrente. Esse sentido que ele está falando aí no número 2, tá? É esse, ó. É você que atribui esse sentido. É a primeira coisa que você faz, certo? Você atribui um sentido à corrente em cada um dos ramos. Logo depois ele diz, sendo n um número de nós, aplica-se a primeira lei de Kirchhoff para n-1 nós. Ou seja, nesse caso tinha 2. 1, 2. A primeira lei de Kirchhoff foi aplicada só nesse, tá? Por que isso? Porque vamos supor que você tem uma malha ou uma rede elétrica que ela tenha 4 ou 5 nós. Você precisa aplicar esse cara para ver se em todos eles a corrente bate certinho. Sabe por quê? Porque depois você vai fazer essas equaçõezinhas e essas equações têm que dar certo. Porque se você montar e por acaso você inverter um sinal desse da corrente, o seu cálculo dá errado. Então por isso que se eu tiver 10 nós, eu tenho que aplicar essa relação de observar o sentido da corrente adotada no circuito, tá? Lembrando que esse sentido é em cada um dos ramos. Esse que você está adotando é em cada um dos ramos. Esse é na malha, tá? Você tem que adotar esses dois sentidos. O primeiro, você vai lá em cada ramo e adota um sentido. E para cada nó você faz essa análise. Você coloca as correntes para ver o que está chegando e ver o que está saindo. E ver se, quando você vai para o outro nó, isso se confere, tá? Porque tem que conferir. Se der diferente, você está montando errado. Desmonta, faz de novo. Beleza? Vamos lá de novo. Aplica-se a segunda lei para todas as malhas. Beleza. Eu aplico a segunda lei para as malhas de acordo com o que? Eu tenho que aplicar a segunda lei de Kirchhoff, de modo a obter uma quantidade de equações que me dê suporte para que eu consiga resolver a questão. Por exemplo, nesse caso aqui, quantas malhas eu tenho? 3. Olha só elas aqui. Cadê? 1, 2, e eu não coloquei a maior, né? A, E, D, B, A. Ou A, D, A, B, D, E, A, né? Tenho essa malha maior. Mas se, por acaso, você conseguir resolver a sua questão só trabalhando com essa malha e essa, você não precisa fazer a terceira. Mas se for necessário utilizar uma terceira malha, então você tem que fazer a maior. Então você aplica a segunda lei para uma quantidade de malha que seja necessária ou que dê para que você possa resolver a sua questão, tá? Então toda análise ali você vai fazer. Você aplica a definição da lei do nó e aplica a lei da malha. Aplicando isso, se deu para você resolver com apenas 2 malhas, ou com uma malha só, pode ser que dê com uma malha só, então beleza, acabou o seu cálculo. Ah, professor, mesmo fazendo com 2 não deu. Então beleza, faz mais uma equaçãozinha para ver se dá para você resolver. Daqui a pouco a gente vai ver isso. E por fim, análise das correntes, dos resultados obtidos para as correntes. Pessoal, e aí eu vou ler esse pedacinho, tá? Ele fala o seguinte, ó. Caso uma intensidade de corrente resulte negativa, significa que o sentido dela é contrário ao assumido na segunda etapa, tá? Então, por exemplo, eu obtive uma corrente, fiz o cálculo aqui, a minha corrente final deu menos 3. Beleza. Então, na verdade, o sentido dela seria o contrário. Você errou, tá? Então, não é que você tenha errado, mas o valor dela tem que ser positivo, tá? Deu negativo porque o sentido dela é no sentido contrário, não no sentido que você adotou, beleza? Volto já com uma explicação de um exercício, tá? Vamos aplicar em um exercício para que a gente possa conseguir entender melhor essas situações.